Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo meditando na palavra de Deus, tá bom? Vamos direto para Romanos 1:25 agora. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja, nós estamos seguindo aqui com as nossas meditações em Romanos 1. Nós gastamos um bom tempo estudando o versículo 24, falando das implicações. São verdades assim que nos deixam chocados. A palavra é exatamente essa, querido. Nós ficamos chocados quando a gente entende aquilo que está sendo denunciado pela palavra de Deus, aquilo que Paulo está ensinando aqui. E agora ele dá sequência ao mesmo pensamento, né? Primeiro, eu vou voltar ali o versículo 24 e o versículo 25 juntos, pelo que também Deus nos entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja o que está sendo dito, queridos. Por causa da idolatria, isso que fique bem claro, nós vamos falar bastante sobre isso. Por causa da idolatria, da rejeição do conhecimento de Deus, que vai desembocar, que vai cair na idolatria, Deus entrega o homem aos desejos do seu próprio coração, para que eles desonrem os seus corpos entre si. Aí o versículo 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É impressionante a ênfase que Paulo faz aqui no pecado da idolatria. É impressionante, querido, isso é assustador. Ele dá muita ênfase, porque todo esse processo de construção moral do homem, da natureza moral do homem, se dá por causa da idolatria. O que é a idolatria? É você substituir Deus, o Deus verdadeiro, por um Deus falso. Não importa se ele vem representado por uma imagem de um ser humano, de um animal, ou qualquer outra coisa, entendeu? E como eu já disse em mensagens anteriores, aí, em vídeos anteriores, você não precisa sair um pouquinho do campo das imagens, embora o contexto aqui de Paulo todo tenha a ver com imagens, tá? Nós estamos falando aqui do início de 2000 anos atrás, tá? É disso que nós estamos falando aqui, é esse o contexto de 2000 anos atrás. Paulo está aqui escrevendo para a igreja de Roma, ele está na cidade de Corinto, ele está na Grécia, ele é um judeu, então ele está dentro desse contexto histórico, religioso aqui dessas épocas, tá bom? Então a ideia dele é a imagem mesmo, mas hoje, querido, hoje, trazendo para a nossa realidade, veja, o que é a idolatria? É a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. No caso, e na época de Paulo, isso tinha a ver com imagens. Hoje tem ainda a ver com imagem, com certeza temos, mas vai muito além da imagem essa substituição. Eu já disse que você pode fazer do seu trabalho um Deus, você pode fazer da busca pelo status um Deus, você pode fazer do dinheiro que você tem um Deus. Você pode fazer da sua própria esposa, dos seus filhos, um Deus para você, entende? Eles estão substituindo Deus no seu lugar de Deus no seu coração. Então, voltando aqui para a nossa questão, querido, a ênfase é uma coisa impressionante, tá? Quando ele inicia o versículo 24, ele já adianta o motivo do agir de Deus. Qual é o motivo do agir de Deus? É por causa da idolatria. Por causa da idolatria, Deus entregou tais pessoas. Essa é a ideia. Agora veja o versículo 25, querido, onde Paulo começa falando basicamente tudo de novo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Por que a ênfase, querido? Qual é o grande mal da idolatria? E o texto diz que é porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou se você lê a nova tradução, a nova Bíblia Viva, né? É uma tradução nova, diz assim: em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras. Numa paráfrase chamada Cartas para Hoje, eles dizem: esses homens rejeitaram deliberadamente a verdade de Deus e aceitaram uma mentira. Percebe como é forte o que está sendo dito aqui? Nicodemos, comentando esse texto, ele diz aqui que a palavra mudaram aqui é diferente. Essa palavra mudaram no versículo 25 é diferente da palavra mudaram no versículo 23. Lá no versículo 23, o texto diz assim:
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, tal, tal, tal. Tá? Aqui não. Aqui eles mudaram, olha o que mudaram a verdade de Deus em mentira, é o que diz aqui. Então, lá no texto de Romanos 1:23, mudar significa trocar. Eles trocaram a imagem do Deus verdadeiro por de um Deus falso. É basicamente isso, tá? Aqui o sentido é de travestir, tá? Ficando assim o sentido do texto. Pois eles travestiram a verdade de Deus em mentira. Olha, querido, Nicodemos continua falando aqui, de acordo com ele aqui, há uma espécie de aprofundamento nesse processo de desconstrução religiosa e moral do homem. Ele diz, olha, a questão não é mais só de rejeitar deliberadamente a verdade de Deus, mas de querer travestir a verdade em mentira. O que é isso, querido? Eles estão propagando a mentira como se fosse verdade. Uma coisa é você rejeitar propositalmente a verdade. Outra coisa bem diferente é pretender que a mentira seja aceita como verdade. Já pensou sobre isso? Fazer da mentira a verdade. O Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é esse, é aquilo, é isso. Isso é pretender que a mentira seja aceita como verdade. Queridos, nós estamos diante de algo assustador. Nós estamos diante de algo que... Eu falo mesmo, sabe? E eu digo isso assim, sem querer exagerar, sem querer parecer ser sensacionalista. Mas essa é uma das verdades mais profundas da Bíblia no que diz respeito ao coração do homem, mas ao mesmo tempo é uma das verdades mais assustadoras da Bíblia, porque reflete o coração do homem. O homem é dado, queridos, a muitos deuses. O homem é dado à rejeição da verdade em detrimento da mentira. É a ideia de você querer que a mentira seja encarada, seja aceita como verdade. Essa é uma realidade muito delicada, queridos. Eu olho para tudo, eu vejo, eu acompanho as coisas, os acontecimentos, as discussões em redes sociais, eu sou muito ligado nisso, acompanho no meu dia a dia, as discussões. Você vai ver essa discussão de ideologias, sabe? O pensamento que quer fazer com que as pessoas aceitem ideias que são ideias doidas. Por exemplo, queridos, só um exemplo aqui, disse a vocês isso, né? Um jovem lá no Canadá, ele foi expulso da escola porque ele disse que existem homem e mulher. Ele não aceita a ideia de uma ideologia de gênero. Para ele só existe homem e mulher. E por causa dessa ideia, convenhamos, querido, dessa verdade, ele foi expulso. As pessoas estão querendo obrigar os outros a aceitar as suas ideias, impô-las como verdade. Se você não acreditar, não aceitar, não se submeter a isso, você é simplesmente afastado do convívio. Meu Deus, eu fico pensando na quantidade de absurdos que a gente ouve o tempo todo, que a gente vê acontecer. Eu fico pensando, minhas filhas têm 9 anos de idade, estão numa escola. Imagine que naquela escola, eu sei que isso vai chocar algumas pessoas, mas imagine que se permita que meninos que se vejam como mulheres, veja, se um homem quiser se achar mulher, se ele quiser se ver como mulher, eu não tenho nada contra isso. É um direito dele de boa, sem nenhum problema. Não é porque eu sou pastor que eu vou... Não. Agora, a partir do momento, querido, que ele, por se ver como uma mulher, queira compartilhar um banheiro com a minha filha ou as minhas filhas, aí a coisa muda de figura, entende? Eu tiraria minha filha da escola sem pensar 2 vezes. Não aceitaria de forma alguma. Nós temos visto, acompanhado nas redes sociais, os estupros que vem acontecendo de homens que se dizem mulheres, entram no banheiro femininos e estupram mulheres. Então, eu estou dizendo só um exemplo, querido, de trocar a verdade pela mentira, querer fazer com que a mentira seja aceita como a verdade. Se você se recusar a acreditar nisso, você vai ser punido severamente. É o que nós temos hoje. Como? Ainda bem que eu não sou um pregador conhecido, porque esse vídeo poderia ser derrubado, eu poderia até ser processado por causa disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, querido, e que nós conheçamos a Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador, e assim nós encontremos a verdade que
que pode realmente nos libertar e nos transformar, tá bom? Deus te abençoe.